Sou o professor Jair Campos, com mais uma aula de preparação para o Enem 2017. Nessa aula vamos falar sobre polígonos inscritos ou circunscritos no círculo. Para falar sobre polígonos inscritos e circunscritos, eu escolhi a questão 159, prova amarela do Enem 2016. O marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme mostra ou ilustra a figura. Temos aqui a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações e bases distintas. Uma quadrada Q, de lado igual a 4 centímetros, uma retangular R, com base 3 e altura 4, e uma em forma de triângulo equilátero T, de lado 6,8 centímetros. Falta realizar uma perfuração de base circular C. Então tem aqui o buraco quadrado, retangular, o triangular, falta fazer esse buraco aqui. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. E para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Então, nesse parágrafo aqui dá a parte crucial da questão, objetivo do marceneiro. Procurou em suas ferramentas uma serra-copo. O que é a serra-copo? É uma broca circular para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares com diferentes medidas de diâmetro, como se segue. Uma serra-copos com 3,8 cm de diâmetro, uma segunda com 4,7, uma terceira com 5,6, uma quarta com 7,2 e uma quinta com diâmetro de 9,4. Pede ainda para considerar 1,4 e 1,7 com uma aproximação para a raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, respectivamente. Ou seja, 1,4 para a raiz quadrada de 2, valor aproximado, e 1,7 para a raiz quadrada de 3, aproximado. Aí vem a pergunta: para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares da serra-copo o marceneiro deverá escolher? 1, 2, 3, 4 ou 5? Para fazer o buraco circular. Para resolver a questão, eu dividi a questão em 3 etapas, chamadas aqui de condição 1, condição 2 e condição 3. Condição 1. A peça quadrada não pode ser inserida no buraco circular. E a peça circular não pode ser inserida no buraco quadrado. Condição 2. A peça triangular não pode ser inserida no buraco circular. E a peça circular não pode ser inserida no buraco triangular. E terceiro, a peça retangular não pode ser inserida no buraco circular e a peça circular não pode ser inserida no buraco retangular. Então vamos lá, começando na condição 1. A peça quadrada não pode ser inserida no buraco circular e a peça circular não pode ser inserida no buraco quadrado. Então vamos dividir aqui em 2 situações, situação 1 e situação 2. Situação 1, a peça circular não pode ser inserida no buraco quadrado. Isso vai ocorrer, basta observar aqui a figura. Se a peça circular tiver esse diâmetro grandão aqui, ela pode ser inserida nesse quadrado? Claro que não. Essa outra aqui pode ser inserida no buraco quadrado? Também não. Mas essa aqui pode. Pode ser inserida no buraco quadrado? Pode. Ela está inscrita no quadrado, está dentro do quadrado, está inserida no quadrado. Essa também está inserida no quadrado. Mas o enunciado pede que a peça circular não pode. Então, se ela não pode, então o seu diâmetro, olha você vê, essa aqui tem diâmetro menor, essa aqui tem diâmetro igual. As duas que não podem têm diâmetro maior do que o lado do quadrado. Tem diâmetro maior do que o lado do quadrado. Então, a peça circular não pode ser inserida no buraco quadrado
se o diâmetro do buraco circular for maior do que o lado do quadrado, isto é, for maior do que 4. Guarda esse resultado. Vamos à segunda parte. Agora a peça quadrada não pode ser inserida no buraco circular. Isso vai acontecer se o diâmetro do círculo, do buraco circular, for menor que a diagonal do quadrado. Basta observar a figura. Olha, se o buraco for menor do que a diagonal, tem jeito de colocar esse quadrado dentro desse círculo? Não tem. Então, para que não possa ser inserido no buraco circular, o diâmetro do buraco circular tem que ser menor do que a diagonal do quadrado. Porque se for igual, cabe. Se for maior, cabe. Mas se for menor, não cabe. Então, vamos calcular a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado divide o quadrado em dois triângulos retângulos congruentes, cujos catetos são iguais ao lado. No caso aqui, mede 4 centímetros. Então, basta aplicar pitágoras. O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. 16 mais 16, 32. Raiz quadrada de 32, 4 raiz de 2. Manda colocar a raiz de 2, 1,4. 4 vezes 1,4 dá 5,6. Então, o bloco quadrado não pode ser inserido no buraco circular se o diâmetro do buraco circular for menor, no caso aqui, de 5,6, menor do que a diagonal do quadrado. Observando a situação 1 e a situação 2, na situação 1, o buraco circular tem que ter diâmetro maior do que 4. Na situação 2, tem que ser menor do que 5,6. Da serra copos que o marceneiro possui, apenas uma. A 4,7 satisfaz a condição, está entre 4 e 5,6. Só tem essa serra copos que satisfaz essa condição. E aí, por lógica, como o problema apresenta solução e uma única solução, a única serra copos que pode ser utilizada pelo marceneiro é a serra copos número 2, que corresponde lá no enunciado da nossa questão, a letra B. Consequentemente, se ela é a única, ela também satisfaz a situação 2 e a situação 3. Nós poderíamos simplesmente marcar a letra B e seguir no Enem para as questões seguintes. Mas aqui nós estamos estudando, então vamos verificar também a situação 2 e a situação 3. A peça circular não pode ser inserida no buraco triangular se o diâmetro da peça circular for maior que o dobro do apótema do triângulo. O que é o apótema? É a distância do centro do círculo inscrito no triângulo até o lado do triângulo. Então, esse aqui é o apótema. No triângulo equilátero, nós sabemos a altura, L raiz de 3 sobre 2. O raio do círculo inscrito é 1/3 da altura, que é, da mesma forma, também igual ao apótema, a distância do centro até o lado do triângulo. Também é o raio, ou o apótema, que também é 1/3 da altura. Isso nós temos lá do estudo de polígonos inscritos e circunscritos, polígonos regulares. Então vamos aos cálculos. Como o diâmetro tem que ser o dobro do apótema, e o apótema é 1/3 da altura, e a altura é L raiz de 3 sobre 2, então 6,8 vezes raiz de 3 sobre 2. Cancela o 2 com 2. Fica 1/3 de 6,8 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Efetuando a multiplicação, nós temos 11,56 sobre 3, fazendo a divisão 3,85. Então, o diâmetro da peça circular for maior do que 3,85, ela não pode ser inserida no buraco triangular. Se o diâmetro da peça circular for maior, ela não será inserida dentro do bloco do buraco triangular. Guarde isso aí. Segunda situação é o contrário agora. Agora é a peça triangular que não pode ser colocada dentro do círculo. Isto vai acontecer se o buraco do círculo for menor que o dobro do raio da circunferência circunscrita no triângulo equilátero. Aqui nós temos uma circunferência menor e temos aqui a circunferência
circunscrita ao triângulo equilátero, cujo diâmetro é igual a 2 raios. Cujo diâmetro é igual a 2 raios. Pela figura e pelo estudo de polígonos regulares, também nós sabemos essa distância do centro até o lado é o apótema. Isso aqui é o raio. O apótema é o raio da circunferência inscrita. Então aqui nós temos 2A, aqui também nós temos 2A. Nós podemos dizer, em outras palavras também, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Então vamos lá aos cálculos. Vamos primeiro para a altura. A altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, 6,8, raiz de 3, 1,7 sobre 2. Fazendo os cálculos, 5,78. O apótema é 1/3 da altura, 5,78 dividido por 3 dá 1,92. O diâmetro é igual ao dobro do raio, e o raio é igual a 2 vezes o apótema, e o apótema é o quê? É 1,92. Substituindo, então o diâmetro vai ser 4 vezes 1,92, que é 7,68. É lógico que 2 vezes o apótema, 2 vezes 2, 4 vezes o apótema é 1,92. Então, o bloco triangular não pode ser inserido no buraco circular se o diâmetro da serra-copos ou do buraco circular for menor que 7,8. No item 1, tem que ser maior do que 3,85. No item 2, tem que ser menor do que 7,68. Então, da serra-copos que satisfaz essas duas condições é a serra-copos de 4,7, a serra-copos de 5,6 e a serra-copos de 7,2. Como tem que ser satisfeita a condição 1 e tem satisfeita a condição 2, então, mais uma vez aqui, a única que satisfaz ao mesmo tempo as duas condições é a serra-copos de 4,7, que justifica a nossa afirmativa lá na condição 1, que a resposta é a letra B. Vamos à terceira condição. Agora é o bloco circular não cabe dentro do retângulo e o retângulo não pode ser inserido no buraco circular. Opção 1, o bloco circular não pode inserir no buraco retangular. Está aqui a figura. Isso vai ocorrer se o diâmetro do buraco circular for maior do que o menor lado do retângulo. Se for igual ao lado do retângulo, o bloco circular pode ser inserido. Se for maior, ele não pode ser inserido. E nós queremos que não pode ser inserido, então o diâmetro tem que ser maior do que o menor lado. Então tem que ser maior do que 3 centímetros. Guarde isso aí. 2. Agora é o contrário. O bloco retangular não pode ser inserido no buraco circular. Então temos aqui a circunferência circunscrita ao retângulo. Essa circunferência tem diâmetro igual à diagonal do retângulo. E nós queremos que o bloco não pode ser inserido. Então, se ele não pode ser inserido, o buraco tem que ser menor do que a diagonal. O buraco circular tem que ser menor do que a diagonal. Mas o que é a diagonal? É a hipotenusa do triângulo retângulo, formado pelos catetos, que são os lados do retângulo, 3 e 4. Então, aplicando Pitágoras novamente, nós vamos ter 9, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 25, raiz quadrada de 25, 5. Então, o bloco retangular não pode ser inserido no buraco circular se o diâmetro do buraco circular for menor do que 5. No item 1, maior do que 3 e menor do que 5. Maior do que 3 e menor do que 5, nós vamos encontrar duas opções. Maior do que 3, nós temos a serra-copos de 3,85 e temos a serra-copos de 4,7. Mais uma vez aí, a serra-copos de 4,7 satisfaz a primeira condição, satisfaz a segunda e satisfaz a terceira. Então, dos resultados observados, o marceneiro, para que tenha seus objetivos alcançados, ele deve escolher a serra-copos cuja medida do diâmetro é 4,7. Mais uma vez, confirmando aí a resposta da questão, a letra B.